Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre O Idiota, do Dostoiévski. Esse livro aqui foi escrito então em 1867, ele é o segundo livro depois do Crime e Castigo e ele vem antes também das grandes obras, das outras grandes obras, né, como Os Demônios, O Adolescente, Os Irmãos Karamazov. Então O Idiota também é conhecido como um dos livros que fazem parte ali da grande fase do Dostoiévski, né, da fase dos seus grandes romances. Nesse livro aqui, o que ele tenta fazer é criar um personagem perfeito. Então, assim, Dostoiévski, que sempre foi muito religioso, né? Ele seguia a Igreja Ortodoxa Russa, né? Ele não era católico, mas ele via, então, em Jesus Cristo a personificação da perfeição. Então, para criar o personagem principal desse livro, ele vai misturar as características de Jesus Cristo com características do Dom Quixote do Cervantes, ele mesmo. E ele cria, então, o príncipe Mishkin, que é também o idiota do título do livro. Então, como é que ele faz isso? Ele coloca todo tipo de compaixão nesse personagem. Ele é uma figura bastante pura, não vou dizer inocente, mas assim, ele lê as pessoas com muita facilidade, ele enxerga as pessoas por trás de suas máscaras, então é como se ele enxergasse muito bem aquelas pessoas, mas ele levasse mais em consideração o que elas têm de bom. Mas então, no comecinho aqui desse livro, o príncipe Mishkin está voltando da Suécia para a Rússia. Ele passa vários anos lá na Suécia tratando a sua epilepsia. O que acontece é o seguinte, ele é órfão e ele tem ali um benfeitor que é quem vai então pagar ali pelo seu tratamento e tudo mais. Esse benfeitor é um médico, inclusive, e aí um belo dia esse médico morre, então ele se vê ali sem um benfeitor e ele precisa então voltar para a Rússia. E ele tem um outro excelente motivo para voltar para a Rússia também. Ele tem um parente ali, um tio ou qualquer coisa do tipo que deixou uma herança para ele. Então no início desse livro, quando ele está fazendo essa viagem de volta para a Rússia, ele é um rapaz assim sem eira nem beira. Nem bagagem ele tem, mas ele vai ali conversando com as pessoas que também estão naquele vagão do trem, vai fazendo amizade. E a gente vai descobrindo então durante essa conversa que o Mishkin também tem ali alguns conhecidos. Na verdade, assim, ele não conhece aquelas pessoas, mas ele sabe, por exemplo, que existe uma senhora ali de uma família bastante tradicional que é também descendente dos Mishkins. Então, assim, o príncipe Mishkin é o último descendente dessa linhagem e essa senhora seria então sua única parenta. Então, o que ele quer, na verdade, ele vai até a casa dela, né, vai lá se apresentar e tudo mais. O que ele quer, na verdade, é travar conhecimento, fazer amizade ali com aquela senhora e com a família dela, enfim, é só isso que ele quer. Tanto é que o marido dela, né, quando o encontra ali na casa dele e tudo mais, vai até perguntar, não, mas espera, onde é que você está ficando, né? Você está aí em algum hotel, alguma coisa do tipo? E ele ainda nem tinha procurado um lugar para dormir naquela noite, e ele nem sabe se ele teria dinheiro suficiente para isso. Mas ele realmente não espera receber nenhum tipo de ajuda ali naquele momento, ele não está ali para pegar dinheiro com eles, nada disso, ele simplesmente quer conhecer aquelas pessoas. E tanto ali durante aquela conversa no trem, quanto nessa conversa na casa dessa parenta, a gente vai percebendo que as pessoas vão notando algumas coisas muito estranhas nesse rapaz. Ele é muito bonzinho, muito simpático, ele tá numa situação assim de penúria mesmo, e tá tudo bem. Então é por isso que esses outros personagens começam a chamá-lo de idiota, algumas vezes vão chamá-lo de idiota na cara dele mesmo. Num primeiro momento, essa família da parenta dele vão tratá-lo assim como se fosse, sei lá, um macaco de circo, alguma coisa pra, né, diverti-los, tirá-los ali da rotina, alguma coisa assim. Mas essa percepção desses personagens vai mudar muito, né, a partir do momento em que ele vai contar pra eles que ele tem uma herança pra receber. Aí todo mundo passa a tratar o príncipe aqui super bem, então ele vai fazendo amigos ali ao longo da história toda aqui do livro. A gente tem alguns cortes temporais aqui na história, mas basicamente todas essas mais de 600, quase 700 páginas vão se passar em algumas noites. Então essa primeira parte do livro, que tem cerca de 100 páginas, se passa em uma noite só, nessa noite da chegada do príncipe Mishkin a Petersburgo. E ainda enquanto ele estava ali na casa daqueles parentes e tudo mais, ele vai entrar em contato também com a fotografia da Nastácia. Então um secretário ali daquela família tinha pedido Nastácia em casamento. Quem é Nastácia? É uma cortesã. Ela tem ali um dote até bastante alto, então esse rapaz, que era o secretário ali daquela família, faz essa oferta, né, de casamento, esse pedido de casamento, digamos. E ele está esperando então a resposta que ela prometeu dar ali naquela noite. E ele tem uma fotografia que ela deu para ele de presente, e o príncipe Mishkin, quando vê aquela fotografia, se apaixona. É a mulher mais linda da Rússia. Então, além desse secretário dessa família que a pediu em casamento, ela tem também diversos outros pretendentes.
Só que, como eu tinha dito pra vocês, ela é uma cortesã. Então, assim, num dado momento ali da vida dela, ela teve também um benfeitor que, além de bancá-la, ele também pedia ali certos favores, se é que você me entende. Então a imagem dela ficou bastante manchada. Ela recebe rapazes ali todas as noites, em festa, soirées, aquela coisa toda. Então nessa noite mesmo tá rolando ali uma festa na casa dela e esse rapaz está indo até lá, então, para saber a resposta, se ela vai ou não aceitar o seu pedido de casamento, o Mishkin vai junto. Mesmo porque ele não tem pra onde ir e esse rapaz acaba oferecendo um quarto ali na casa dele, né? A família dele aluga uns quartos e tal, tem um quartinho vago lá. Então ele vai acompanhar esse rapaz a essa festa. Chegando ali a essa festa, o príncipe vai conhecer a Anastácia pessoalmente, enfim, aquela mulher linda, maravilhosa. E eles vão ficar amigos de cara. Então, assim, o príncipe, por ser essa pessoa tão agradável, tão simples e tudo mais, acaba ali fazendo amizade muito facilmente. As pessoas vão tirando sarro dele porque ele é, né, um idiota por ser essa pessoa tão bondosa, etc. Mas enfim, chega um momento ali naquela festa em que alguém tem a brilhante ideia de propor, aliás, a própria Anastácia, né, tem a brilhante ideia de propor um jogo. E veja só como é divertido este jogo. Ela propõe que cada um dos presentes conte a pior coisa que eles já fizeram na vida. Então você vai ouvindo ali as histórias de cada um deles e tudo mais. E durante esse jogo, aliás, até um pouco antes, a gente vai percebendo também, o narrador conta pra gente, que a Anastácia não estava se sentindo bem. Ela começa a ter febre, ela pega ali um cobertor pra se cobrir ali no meio da festa, enfim. Chega um momento em que ela precisa dizer se ela vai ou não aceitar o pedido de casamento do secretário da outra família. E aí, minha gente, o que ela faz é o seguinte, ela vira pro príncipe e diz assim: olha só, eu confio em você, então se você me disser que é pra eu aceitar esse pedido de casamento, eu vou aceitar, e se você me disser pra não aceitar, não vou aceitar. E ele, que já estava apaixonado por ela, vai dizer que não. E aí, além dela não aceitar aquele pedido de casamento, ela vai pegar o dinheiro do dote e vai jogar na lareira. Então, por aqui mesmo, a gente tem um dito popular que vai dar conta dessa questão de você queimar dinheiro, né, e ser louco, né, associam, né, essa ideia de rasgar dinheiro com a loucura mesmo. Então, o que a gente vai acompanhando aqui nesse livro é esse processo de enlouquecimento da Anastácia mesmo. E como ela não aceita o pedido de casamento daquele secretário, dali a pouco o próprio Mishkin vai propor casamento a ela. Só que ela vai dizer qualquer coisa do tipo: olha, não posso aceitar o seu pedido de casamento porque eu vou desgraçá-lo por conta de sua reputação e aquela coisa toda. Então ela acaba aceitando o pedido de casamento de um outro rapaz, que é uma figura estranhíssima, que vai aparecer aqui em diversos momentos no livro. Ele estava inclusive no trem, na viagem lá do Mishkin pra, né, voltar à Rússia, e que é também um rapaz assim meio sem eira nem beira. Enfim, ela aceita o pedido de casamento desse rapaz e vai embora com ele. Aí nós temos um corte na história, e dali a, sei lá, meses, a gente volta a acompanhar o príncipe Mishkin, ele volta a frequentar ali a casa da parenta e tudo mais, e dessa vez ele tem interesse por uma das filhas, que também é muito bonita, e ela vai funcionar meio que como o oposto da Anastácia, porque ela é linda, ela é bem educada, ela é de uma família boa, mas ela já tem também impulsos de emancipação feminina, né? Por ela, ele estaria morando em outro país, né? Visitando museus, se educando, coisas do tipo, mas ela está ali presa naquela família. Então essa filha da parenta dele, a Aglaia, vai se tornar o seu novo interesse romântico. Mas ela também tem diversos outros pretendentes. Então, assim, além dessas aventuras e desventuras desse príncipe, que agora já recebeu sua herança, então ele já está vivendo uma boa vida, uma vida tranquila financeiramente falando, independente também, fazendo até algumas viagens e tudo mais, emprestando dinheiro para essas pessoas estranhas que andam aparecendo na vida dele. Também são muitos personagens aqui nesse livro. A gente vai acompanhando também diversas discussões filosóficas, a gente vai ter aqui discussões sobre religião. Chega um momento aqui na história em que ele resolve visitar a Anastácia, então ele vai procurá-la na casa do Rogojin, que é aquele rapaz com quem ela foge ali depois da festa e tudo mais, e eles vão ter provavelmente a discussão que eu achei pelo menos a mais interessante desse livro. O Rogojin tem na casa dele, né, pendurado ali numa parede, esse quadro aqui que eu vou deixar aqui em cima para vocês darem uma olhadinha. É um quadro de um artista chamado Hans Holbein, e assim, ele tá ali retratando o corpo de Cristo depois de retirado ali da cruz e tudo mais. Então assim, se você reparar bem nesse quadro, você vai inclusive encontrar ali alguns traços da putrefação do corpo já, tanto no rosto, principalmente no rosto, e na mão. Então ele tem esse quadro ali pendurado em casa e ele passa muito tempo observando aquele quadro. E a observação desse quadro faz com que Rogojin repense sua crença, né? Porque afinal de contas você tem nesse quadro o filho de
sendo retratado como um corpo qualquer. E aí vem os questionamentos, olha só. Isso aqui está na página 459 dessa minha edição. Todavia, coisa estranha, quando se olha para esse cadáver do homem supliciado, surge uma pergunta especial e curiosa. Se esse cadáver fosse visto exatamente assim, e sem falta ele devia ser exatamente assim, por todos os seus discípulos, por seus principais e futuros apóstolos, pelas mulheres que o seguiam e estavam ao pé da cruz, por todos os que nele acreditavam e o adoravam, estes, ao olharem para esse cadáver, como poderiam acreditar que esse mártir iria ressuscitar? Aí vem involuntariamente a ideia de que, se a morte é tão terrível e as leis da natureza são tão fortes, então como superá-las? Como superá-las se agora elas não foram vencidas nem por aquele que em vida vencia até a natureza, a quem esta se subordinava, aquele que exclamava Talita cumi, e a menina se levantou. Lázaro, vem para fora, e o morto não saiu. Quando se olha para esse quadro, a natureza nos aparece com a visão de um monstro imenso, implacável e surdo. Ou mais certo, é bem mais certo dizer, mesmo sendo também estranho, na forma de alguma máquina gigantesca de construção moderna, que de modo absurdo agarrou, moeu e sorveu, de forma abafada e insensível, um ser grandioso e inestimável. Um ser que sozinho valia toda a natureza e todas as suas leis. Toda a terra que possivelmente fora criada unicamente para o aparecimento dele. Aí mais pra frente ele continua. E se aquele mesmo mestre pudesse ver a sua imagem na véspera da execução, teria ele próprio subido à cruz daquele jeito e morrido do jeito que agora se vê? Essa pergunta também nos passa involuntariamente pela cabeça quando se olha para esse quadro. Então assim, o que é dito também sobre esse livro é que ele traz uma grande carga autobiográfica, tanto pelo fato do príncipe Mishkin ter epilepsia e Dostoiévski também era epilético, como também pelo fato de que algumas histórias que são contadas aqui pelos personagens teriam acontecido com o autor mesmo. Então tem um momento ali em que o Mishkin vai contar a história desse conhecido dele aí, que teria sido condenado à morte e no último momento foi então liberado para cumprir pena então em um campo de trabalhos forçados na Sibéria. E a gente sabe que isso aconteceu com Dostoiévski, ele conta essa história aqui pra gente. Não se sabe exatamente até que ponto Dostoiévski teria questionado sua própria fé, mas a gente sabe também que ele era um grande crítico da Igreja Católica. De novo, ele seguia a Igreja Ortodoxa Russa. E o que a gente tem aqui nesse livro é uma discussão muito maior do que a do próprio enredo, que é até simples, né? Como vocês viram, né? Um príncipe, e aí eu não sei se vocês sabem, mas para a Rússia, principalmente naquela época, o título de príncipe era um título adquirido, era como se ele fosse ali um conde. Então não é por ele carregar esse título que ele seja exatamente rico, mesmo porque, como eu contei pra vocês no início desse livro, ele não tinha eira nem beira, né? Ele recebeu ali uma herança de um tio mais pra frente, mas enfim. Então o enredo desse livro acaba sendo bastante simples. A gente tem esse príncipe que tem ali problemas de saúde, está voltando pra receber essa herança, pra conhecer os últimos parentes que ainda lhe restam, vai se apaixonar por uma moça, vai ser então rejeitado, depois vai se apaixonar por outra, vai ser considerado por um grande idiota por conta do seu estilo de vida, sua forma de enxergar a vida, e aí a gente entra também na questão da epilepsia mais uma vez, porque aqui nesse livro pelo menos, e aí a gente tem que lembrar que o autor está escrevendo por experiência própria, por ser também um epilético, ele vai descrever as crises de epilepsia como se fosse uma coisa quase maravilhosa. Então assim, são momentos praticamente de expansão da mente, então ele sente que o ataque está se aproximando, então num primeiro momento ele fica muito nervoso, ele tenta de todas as formas chegar a um lugar, né, tranquilo, e durante a experiência do ataque epilético é como se ele enxergasse as coisas de um jeito muito mais claro. A epilepsia nesse personagem acaba tendo esse papel então de reforçar esse caráter luminoso desse personagem, digamos assim. Como eu tinha dito pra vocês, ele acaba enxergando o lado bom das pessoas, ele acaba não condenando pessoas que tentaram matá-lo, tem um momento aqui inclusive que ele vai sofrer um atentado, mas ele perdoa tudo muito facilmente, tanto as ofensas quanto os ataques contra ele, enfim. E dentre os personagens secundários aqui desse livro, a gente tem um personagem bastante interessante que é o Hippolyte, né, mais um Hipólito aí, apaixonado por Aglaia, também é rejeitado, aquela coisa toda, enfim, num dado momento ali ele quer cometer o suicídio, mas a vida não faz muito sentido para ele, aquela coisa toda, e queria muito comentar com vocês a respeito desse momento, mas imagino que seja spoiler. Gente, é a parte mais engraçada desse livro.
ali o desfecho, entre aspas, né, do Hippolyte. Gente, eu rolei de rir com aquilo. Fora isso, tem também o desfecho do livro. Gente, o que foi aquilo? Nada te prepara pro final do Idiota. Você pode ver 20 vídeos sobre esse livro, ler resenhas, enfim, fazer o que você quiser. Mas a hora que você pegar esse livro pra ler e chegar ali às últimas páginas, é chocante. Não tô nem dizendo assim, nossa, é surpreendente. Não, é um negócio assim pesadíssimo. É o tipo de coisa que você não espera e é um livro com um final bastante desolador, praticamente para todos os personagens. É aquele tipo de livro não há esperança para a humanidade, né? Você pega alguns outros grandes livros do autor, como por exemplo, sei lá, o Irmãos Karamazov, né? Termina até de um jeito bastante alegrinho. Você tem ali o Crime e Castigo também, que termina com uma certa redenção ali, mas esse livro aqui, gente, é aquele tipo de livro que você fecha quando você termina e fica 15 minutos segurando, pensando, cara, o que foi que eu acabei de ler? No fim das contas, eu gostei bastante dessa leitura, mas esse aqui não é dos meus livros preferidos do Dostoiévski. Eu acho que o ritmo dele é um ritmo diferente dos demais que eu já tinha lido. Aqui no canal já tem vídeos para Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov e os 2 primeiros livros dele, né, o Gente Pobre e o Duplo. Vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Eu ainda gosto muito mais do Idiota do que do Duplo, por exemplo, mas esse aqui eu achei um livro bastante denso. E eu acho que eu deixei passar bastante coisa. Então esse é um livro que eu vou deixar separado para daqui a um tempo dar uma relida. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a ler ali, a entender como é que o Dostoiévski tinha trabalhado a questão das características do Mishkin ser uma mistura de Jesus Cristo com o Dom Quixote, eu comecei a achar que esse livro aqui teria sido então uma recriação da Paixão de Cristo. Então você tem esse jovenzinho órfão, né, enfim, dependendo da bondade dos outros, que se apaixona por uma cortesã e tudo mais. Então eu segui boa parte do livro imaginando que Dostoiévski teria feito algo como isso, mas não. E o final é bastante perturbador, eu diria. Então para quem pegou esse livro para ler também agora em novembro, junto comigo, e tá aí se arrastando na leitura também, gente, sério, força, vale a pena chegar ao final desse livro. Vocês vão ver que final chocante foi esse. Então eu queria recomendar para vocês também um texto que eu encontrei aqui neste singelo livrinho chamado Da Estepe à Caatinga, o romance russo no Brasil, de 1887 a 1936. Esse livro aqui foi organizado por Bruno Barreto Gomide e ele é, na verdade, uma coletânea de crítica literária, né, a fortuna crítica de Dostoiévski, que saiu aqui no Brasil nesse período. E a gente tem aqui um texto sobre o Idiota, intitulado A Significação do Idiota de Dostoiévski, escrito por Vicente Licínio Cardoso, e você encontra esse texto no livro Vultos e Ideias, de 1924. Então aqui nesse texto o autor vai reforçar essa questão do caráter autobiográfico de O Idiota, e ele vai resumir o enredo desse livro dessa forma, olha só. Numa atmosfera fantástica de alucinações entre mulheres que não sabem se amam ou não e entre homens que não sabem se são ou são assassinos, desenvolveu Dostoiévski a tragédia bizarra e violentíssima do seu romance em torno da figura sereníssima de um homem puro atirado naquele ambiente de misérias morais de toda sorte. Então, como eu tinha dito pra vocês, todo mundo começa a tratar o príncipe muito bem quando, né, descobrem que ele vai realmente receber ali uma fortuna. Isso me lembrou bastante também uma leitura que eu completei essa semana e já tem vídeo no canal, que foi então o Quincas Borba do Machado de Assis. O rubião do Quincas Borba me lembrou muito o Mishkin aqui do Idiota. Por conta disso mesmo, então ele também recebe inesperadamente, né, uma fortuna como herança, se vê ali em meio à alta roda do Rio de Janeiro do século XIX e vai vivendo aquela vidinha, né, de faz de conta, né, aquele mundo das maravilhas, né? Vai sendo bem recebido por grandes famílias e sendo muito bem tratado por conta do dinheiro e vai enlouquecendo também ao longo daquele livro. A loucura aqui não está com o príncipe Mishkin, né, está ali com a Anastácia, mas enfim, esse mundo de faz de conta, né, esse mundo de misérias morais também aparecem aqui no Idiota e são bem marcadas por conta do dinheiro mesmo. Olha lá sobre a epilepsia, ó. Mishkin é bom, mas toda sua bondade é dolorosamente apresentada como consequência de sua epilepsia hereditária. Então será que se ele não fosse epilético ele seria tão bom assim? Sobre aquelas duas moças que são tão diferentes, né, e são interesses amorosos do Mishkin no livro, o autor vai dizer o seguinte, ó: jogando aquelas duas mulheres de vidas tão diversas no caminho do Idiota, quis Dostoiévski dar ao leitor a impressão de que abria diante do príncipe a gama inteira do amor, mostrando em seguida, pela sua renúncia e esquivança, não constituir o amor em si mesmo a finalidade da vida daquela personagem.
Sobre o personagem ele ainda vai dizer, ó, Mishkin encarna o protesto do ideal contra a materialidade desabrida e desabalada da vida. Sobre o autor, lá mais para o final do texto, ele vai dizer: Dostoiévski era eminentemente sincero. O que há de admirável no Idiota é a seriedade com que todas as suas atitudes foram tomadas e todas as suas palavras foram proferidas. Não há uma só palavra de escárnio ou de sarcasmo. Não há um único gesto denunciando um vislumbre sequer de pose ou de cabotinismo de seu autor naquela confissão exteriorizada de acreditar, em suma, que a bondade e as virtudes de Mishkin derivassem dos efeitos de sua própria doença. E por isso mesmo, como disse, o espírito atormentado de Dostoiévski atormenta de modo profundo e especialíssimo o espírito do leitor, tanto mais quanto Mishkin. É isso, gente. Fica a dica aqui então de mais um livraço do Dostoiévski. Não é meu livro preferido dele, os meus preferidos continuam sendo ainda, né, O Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. Hoje em dia, com um certo distanciamento das leituras dos dois livros, eu não consigo dizer qual dos dois eu prefiro, mas enfim. Esse aqui também não fica muito atrás, não, mas eu vou precisar relê-lo em algum momento. E esse também é um livro que divide bastante as opiniões, né? Então tem um pessoal que colocou esse livro como um dos preferidos da vida, e tem um pessoal que achou simplesmente o fim da picada. Eu, particularmente, não recomendaria este livro como sua primeira incursão pela obra do Dostoiévski, né? Pra mim funcionou O Crime e Castigo, mas eu acho que eu recomendaria também o Gente Pobre, né? O primeiro romance dele. E é isso então, minha gente. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.